Olá, estamos na TV Interaja, no programa Culturarte, e hoje vamos entrevistar a poetisa cearense, não sobralense, mas cearense com certeza, Rebeca Salles Viana. A Rebeca é professora da Universidade Estadual Vale do Acaraú. A sua formação técnica é em odontologia. Agora, a sua grande contribuição para a cidade e para os movimentos culturais da cidade se dá na área do teatro e da literatura. Rebeca, bom dia. Como é que você está? Bom dia. Rebeca, eu vou começar por ler um dos teus poemas, posso? Um que iniciou a sua... abre o seu livro Asas, né? E o poema se chama Asas. E eu queria que você começasse a falar sobre a sua trajetória dentro da escrita, como é que você começou a escrever, a partir desse poema, tá bom? O poema lê-se assim: nas ilhas do meu desejo mora um anjo, que às vezes vejo. As suas asas compridas roçam as minhas pálpebras e eu fico cheia de asas e repleta de sorrisos. Quando me torno na palavra, eu perco todo medo. Entre nós não há segredo, exceto os que não contamos. Nas ilhas não se faz plano. O prazer é navegar entre aquilo que se sabe e o que nunca se saberá. Nas ilhas do meu desejo habita um anjo, que às vezes beijo. Nos conta um pouquinho esse desejo, esse anjo, o que ele tem a ver com a escrita, como é isso? E entre aquilo que se sabe e o que nunca se saberá. Acho que é o núcleo dessa trajetória. Eu comecei a escrever ainda criança. E a minha escrita, que é muito pessoal, que fala muito de mim, ela está ligada à leitura. Então, eu tive assim um aprendizado com a leitura que foi muito especial e muito particular. Eu sou filha de uma família numerosa, eu sou a 7ª filha e sou caçula. E na nossa casa, naquela época, assim, as crianças não tinham assim, muito acesso a brinquedos e muitos bens de consumo como tem hoje, né? Uhum. Então, a gente tinha uma coleção de livros. Minha família tinha uma coleção de livros que era comum, né, na década de 60, 70, que chamava O Mundo da Criança. Eram 15 volumes, muito ilustrados, né? E todos os meus irmãos já sabiam ler e eu não sabia. Então, eu tinha muita vontade de conhecer aquelas histórias. Eu ficava namorando as figuras, então tinha um desejo muito grande de fazer a leitura. 3, 4 anos eu já era assim, apaixonada por esses livros. Tinham 2 volumes especiais, que um era de histórias de fadas e outro de poemas. Então, com 5 anos eu aprendi a ler. Eu não frequentei a pré-escola e aprendi em casa com minha mãe. E aí, desde então, eu já comecei a escrever. Há outras Aliado à leitura, a escrita já veio naturalmente. E essa escrita sempre teve a ver com a poesia, o mundo da fantasia? Sobre o que você escrevia quando era pequena? Pois é, eu acho que teve uma influência muito grande da poesia, do ritmo, da cor, da natureza, desse convívio de um mundo muito lúdico, muito bonito, muito pessoal, muito rico, que é o mundo da infância, né, da criança. E me conta uma coisa, sua mãe ou seu pai, eles escrevem ou tocam algum instrumento musical? Como é que isso estaria associado ou não estaria associado à sua produção literária? Minha família é uma família muito acolhedora, uma grande família, né?
O meu pai é agrônomo e minha mãe é dona de casa. E minha mãe tinha muitos livros. Né? E meu pai toca violão. Meu pai tem 90 anos e até hoje ele toca. Então, a gente teve em casa esse ambiente. Esse ambiente que tinha música e que tinha livros acessíveis. Não eram em grande quantidade, mas sempre esteve à disposição da gente. Me conta um pouquinho sobre... É que, na realidade, você tem 3 trabalhos publicados, né? Um que ganhou o prêmio Domingos Olímpio, não é? Outro que é o teu primeiro livro de poemas, que é esse, Delicadeza, e outros poemas, que, aliás, fui eu que ilustrei, né? Você conhece muito bem. Conheço muito bem. E esse último trabalho, eu sei que você pretende lançar em breve mais um livro, né? E eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa sua produção. Como foi ela? Como é que foi esse prêmio? E depois ter enveredado para lançar mesmo volumes de poesia, que é uma coisa tão rara. Então, eu comecei, como eu já vinha comentando, eu comecei a escrever bem jovem, na infância ainda. Mas as minhas produções, eu sempre achei que eram coisas muito particulares. Então, comecei escrevendo diários, e na medida que a leitura ia progredindo, eu também ia avançando nas minhas produções literárias. Mas nunca mostrei, nunca divulguei. Sempre era uma coisa que eu guardava para mim. Então, acho que pouco tempo, 2000, 2002, foi que, quando do concurso, do Prêmio Domingos Olímpio, que eu tive, assim, coragem de, pela primeira vez, mostrar algo que eu tinha escrito. E eu fiquei muito, assim, surpresa com o resultado da premiação. Então, puxa, quer dizer que isso que eu escrevo, as pessoas acham interessante. Fiquei até um pouco surpresa mesmo. E eu não me lembro, mas você ganhou o prêmio com uma crônica? Com um poema. Ou com um poema? Com o poema Delicadeza. Com o poema Delicadeza. Isso. Que legal. Isso daí eu não me lembrava, realmente eu não recordava. Eu li recentemente alguns trabalhos teus que são pequenas crônicas. Qual é a diferença entre escrever poesia e crônica? Não sei direito, para mim. Né? Talvez, eu acho que a poesia, ela perpassa no meu texto, mesmo escrevendo em prosa ou escrevendo em crônica. A crônica, ela me dá a oportunidade de falar mais cotidianamente, de colocar as coisas de uma maneira mais leve, mais diária. É uma linguagem que eu gosto muito. Né? E eu, quando eu comecei a escrever esses pequenos textos, eu vi que eram textos bons, que eram textos gostosos de produzir e de se ler. Mas eu acho que a poesia, ela perpassa também pelo texto. Para você, a poesia é ritmo ou é conteúdo? Como é que você percebe a poesia? Ela vem mais pelo uma cadência das palavras ou ela é um conteúdo que se faz com um ritmo próprio? Como é que você... Ou você não se preocupa com isso? Não me preocupo. É ritmo, é cor, sensação. Eu não sou uma pessoa muito preocupada com os processos intelectuais, mesmo porque não tenho nem estudo suficiente, nem me considero assim, uma grande intelectual, para poder meditar sobre essas construções. Então, eu acho que eu sou alguém que escreve muito intuitivamente. Né? Então, por isso que eu vejo sempre
eu escuto, eu leio o que eu escrevo e eu escuto e percebo esse ritmo, essa cor e a vida, né? Acho que a poesia é vida. E quando a gente consegue colocar um pouco dessa vida no texto, eu acho que isso aí é um texto poético. Com o formato que ele apareça, se ele vem com, né, com um verso metrificado ou se ele é livre, é a vida. Se tiver vida, tem poesia. Legal. Acho que é isso. No próximo bloco, vamos falar um pouco sobre esse processo criativo e como o trabalho da Rebeca e a vida dela se interlaçam. Nesse bloco, vamos conversar um pouquinho sobre a sua produção, né? E como você falou em delicadezas, né? Eu estou aqui pensando se a gente lê um pedacinho dessa delicadeza ou se vamos mesmo aqui para a capa do livro, né? E falar sobre o livro e essa situação que é, né, a escrever. Na contracapa, lê-se o seguinte: delicadeza espera um certo silêncio do leitor. O livro nos traz poemas que precisam ser lidos com os olhos e, quando muito, balbuciados entre os lábios. Imaginei cada poema como se fosse um copo de vinho. Um brinde à tessitura da vida, à incerteza, ao andamento da alegria, ao hálito do beijo e ao próprio veneno. Olha, o hábito do beijo. O hábito do beijo é bem bom, né? Mas aqui está escrito hálito. Como é que foi esse processo e como é quando você vai escrever? Como é que é o processo criativo? Rebeca? Acontece eu acho que de maneiras diferentes, né? Para esse livro, especialmente, depois do poema Delicadeza ter sido premiado, aí eu tive um pouco mais de coragem. Digo, agora eu vou reunir as coisas que eu tenho e vou tentar publicar um livro. Então, eu abri as minhas coisas e reuni os textos que eu achei que poderiam ser publicados. E daí surgiu o livro. Mas aí teve o processo da concepção do livro, né? Que você participou. Porque a Regina foi a primeira pessoa que leu, né? E quando eu entreguei para você, eu pedi que você ilustrasse com as imagens que te viessem à cabeça, né, a partir dos textos. Então foi essa construção que gerou esse livro, que é um pequeno livro, mas um livro muito especial para mim. Desse livro também surgiu um vídeo. Isso eu não sabia. Um vídeo que foi produzido pela Ciomara, pelo Tiago, pela Cecília, e teve uma performance no Centro de Sobral, no Beco do Cotovelo. E foi uma coisa muito interessante. Espalharam os poemas pelo beco e filmaram a reação das pessoas. Algumas pegavam, liam. Foi um trabalho muito interessante. Então, foi um filhote desse livro. E esse livro também teve outro filho, que foi uma música. Um colega leu e pediu para fazer uma música de um dos textos. E também ficou um trabalho muito bonito, que eu gostei
Gostei Quer muito. dizer, cada peça, cada trabalho, ele vai dando os seus próprios frutos, né? E me conta um pouquinho como é que é essa tua relação com o teatro, né? Porque você atualmente trabalha com teatro espontâneo e, como é que o teatro tem a ver com, com esses livros, com esses textos, essa produção? Eu me interesso por artes em geral, Hum, sendo que a literatura é a forma que eu tenho mais identificação e mais liberdade. Mas eu adoro teatro. Então, eu tive a oportunidade de fazer uma oficina de teatro e trabalhar um pouco. E me fascinou no teatro a composição de tudo dentro de um espetáculo. Do texto, do personagem, de como o espetáculo nasce. Então, é algo que eu sempre vejo e me fascina. Né? Então, trabalhei um pouco com isso. E o teatro espontâneo é uma outra coisa, foi um outro momento da minha vida em que eu fiz uma especialização em psicodrama, né, que é um trabalho já voltado para a psicologia e que traz um resgate de uma forma diferente de teatro, onde o texto ele é construído no momento da encenação. Isso também para mim é fascinante, porque você vê a criação no momento, né? Então é maravilhoso, é brilhante você ver as pessoas envolvidas em um ato de espontaneidade e criatividade. É muito bom. E me diz uma coisa, como é que foi esse teu percurso, ou melhor, como é esse teu percurso pelo teatro e, por exemplo, o trabalho com a Cecília Heifer ou com a... Agora fugiu o nome, que é daqui de Sobral, tá aqui em Sobral. Pronto, fugiu, você falou no nome Ciomar? dela. A Ciomar, né? Como é que, assim, você acha que trabalhar com elas foi no mesmo momento ou foram em momentos diferentes? Contribuiu diretamente ou indiretamente? Ou são coisas à parte dessa escrita? Como é que... Ou não tem nada a ver? Essa observação da arte, né? Cecília, ela é atriz, ela dirige. Assim, essas pessoas que trabalham mesmo com a arte, eu acho que tudo isso mexe com a nossa vontade, com o desejo de criar. Eu já fiz alguma coisa em teatro, não me considero atriz, não tenho coragem de me apresentar. Mas esse ambiente de ideias, de efervescência, isso me estimula, me agrada. Então, estar perto de pessoas que estão criando é muito bom. Né? Você percebe, ali tem vida, ali tem algo acontecendo. Então, é bom a gente estar perto e estar observando e estar, às vezes, até participando, né? Mas sentindo esse clima, essa efervescência de ideia, de criar, de produzir, de se expressar de uma forma diferente. Isso é muito bom. Me diz uma coisa, você frequenta o Beco do Cotovelo, né? E no Beco tem um encontro que eu não sei se é semanal, acho que não, que é a Poesia é um Saco, né? E que tem os sacos de poesia. Como é que é isso? Conta um pouquinho dessa experiência também. O que acontece no Beco? Acontece um encontro de pessoas que gostam de poesia. Poetas ou então que curtem poesia. E sentando e conversando e falando sobre o assunto, surgiu a ideia de socializar essas produções nossas, ou não, né, com as pessoas que passam.
Mas o e aí beco foi não é... surgindo, assim, anarquicamente mesmo. Um dia vem o saco, aí a gente carimba o saco e reproduz alguns textos, faz cópias e coloca dentro e distribui para as pessoas. Uhum. Aí alguém chega e lê, a gente traz uma caixa de som e um microfone e fica aberto e as pessoas vêm, participam. E você traz um livro de um escritor consagrado e lê. E fica assim algo completamente espontâneo. Às vezes vem muita gente, às vezes vem 2, 3. E acontece assim. E quando é que isso acontece? E a outra pergunta é, e o barulho do beco? Teoricamente, quinzenalmente. Ah. Mas às vezes toda semana, às vezes de mês em mês. Dependendo do ambiente e do local. O barulho não nos incomoda, não. Tem um ponto de encontro no beco ou é Tem o todo bar. beco? Tem o bar. Tem o bar. E tem cerveja. Que tem cerveja. Que tem o ambiente, que tem o clima. Que tem, às vezes, música tocando. E, de preferência, uma caixa de som e um microfone para a gente fazer também um pouco de barulho diante daquela confusão. Mas é muito legal. Porque as pessoas param e escutam e se interessam. E o público é totalmente variado. A gente encontra amigos. O beco parece assim uma passarela, uma vitrine. Né? Então a gente vê as pessoas passando, vem falar com a gente. É uma delícia. Vão lá que vocês vão ver que é muito gostoso. Rebeca, e ainda nessa questão desse encontro de produtores culturais, como é que você vê a criação, a produção literária em Sobral? Mas eu acho que a gente vai esperar para o próximo bloco para falar sobre isso. Tá ok? Ok. Até já. Você pode estudar em qualquer hora e em qualquer lugar. No INTEC, você tem cursos técnicos de extensão reconhecidos pelo Conselho Estadual de Educação do Ceará nas áreas de manutenção e suporte, informática e enfermagem, com parcelas a partir de R$ 150. INTEC, sua profissão mais perto de você. Uma marca de qualidade do Grupo INTA. Então, como é essa produção em Sobral? O que acontece? Você começou a me perguntar e eu acho que eu nem respondi, concluí sobre o livro, né? O primeiro livro foi publicado pelas edições da universidade. Para mim, Edições Uva. É muito difícil articular um produto que eu possa divulgar os meus textos. Porque eu sou desarticulada realmente. Então, aqui na cidade, eu não sei, assim, a gente trabalha muito com esses espaços informais, com essa criação espontânea. Mas se você me perguntar quais seriam meios efetivos de trazer para um espaço mesmo de publicação essa produção, eu realmente não sei. Mas eu acho que falta. E como é que foi o segundo livro? O primeiro foi através das edições Uva. O segundo livro foi iniciativa minha. Foi iniciativa sua. Isso. Então, e aí também foi um processo. Foi um processo. Publicação independente. Isso, foi um processo também diferente. Porque em Delicadeza eu reuni os textos. Como eu já tinha também alguns trabalhos, quando eu fui reunir os trabalhos pensando no segundo livro, eu percebi que tinha um tema recorrente. E organizei o livro de uma maneira diferente. Então, a concepção do segundo livro é bem diferente. Porque tem um tema, são as asas, né? Quando tem asas. E aí é dividido em 3 partes. No amor, na dor
e na paz. Então, há um fio que percorre todo o texto, que é essa possibilidade de voar, de ultrapassar, de ir além. Então, foi uma construção diferente. E aí eu decidi, eu quero fazer isso aqui de uma forma independente mesmo, porque por conta dessa falta de articulação com os outros setores, com as editoras, ou algo mesmo que acho que é um pouco pessoal meu, essa Mas falta tem de muitos, contato. quer dizer, muitos é relativo a poetas e tem publicação, porque, por exemplo, em Portugal há uma coisa interessante, porque, de certa forma, há muitos poetas, mas eu conheci um editor que ele uma vez, ele me disse mesmo, ele disse, olha, uma tiragem grande de um livro de poesias são 500 cópias, uma tiragem grande, né? E eu perguntei para ele como é que se fazia a circulação desses livros. E ele disse, é muito difícil. Aí eu te pergunto, como é que é isso? Porque, afinal de contas, nós estamos no interior, né? Afinal de contas, nós somos capazes de listar 10 nomes de autores e 1 ou 2 de autoras, não é? A relação, parece que a produção tem gênero, né? Ou a exposição tem gênero. Aí eu queria também saber o que você pensa sobre isso. Mas como é que é isso de colocar esse tipo de produto mesmo para o público? Ou é muito, muito difícil? Eu acho difícil, mas não sei se por uma limitação minha, né, mesmo de procurar e de ver e de articular, me interessa muito a criação. Me interessa muito fazer e até divulgar dessa forma mais improvável, mais pessoal. Agora, como levar o que eu escrevo ou que eu percebo que as pessoas, os meus amigos, meus colegas, meus companheiros de beco fazem, como levar isso para o público é algo, para mim, muito difícil de compreender. Eu estou fora do circuito, eu estou fora, eu não sei como fazer. Mas, entendeu? Então, me parece algo assim muito, para mim é complicado. Mas, assim, mesmo do pessoal do beco, tem muita publicação? Tem alguma publicação? Por onde é que esses trabalhos circulam? Pois é, poucas publicações, né? Muito pouco. Né? E mais por via acadêmica mesmo, né? Quem tem mais acesso, quem consegue publicar são as pessoas que estão na universidade. Né? Que não representam grande, né? As pessoas que fazem e que gostam. E sobre isso? Eu acho uma falha, acho que precisa... eu não sei exatamente o que. Uma política, um desejo, uma articulação do setor cultural... Não sei, mas é uma lacuna. Eu percebo que as pessoas querem, gostam e gostam da poesia, gostam dos textos. Bons textos, assim, tem um eco, tem uma repercussão. Agora, como chegar lá, como produzir, como colocar em um preço que seja acessível, né, para a pessoa levar para casa. Uma pergunta, né, que você está passando por ela, assim, de tangente, essa questão de... eu tenho reparado que, em grande medida, são mais os homens que se expõem do que as mulheres. Você tem alguma reflexão sobre isso? Como é isso de você, enquanto mulher, expor o teu trabalho? Como é
Como é que isso acontece? Eu não sei se, por uma questão mesmo histórica, não sei se as mulheres estão muito ocupadas na sua dupla jornada, né, na família, com as crianças, né, batalhando com o trabalho, com tudo que a gente faz, tudo que eu faço, né, como trabalhadora, como profissional, como mãe, né, como alguém que cuida da sua família, que cuida do seu lar. Não sei se isso é um peso em relação ao fato das pessoas se colocarem menos, talvez com menos intensidade. Mas eu acho que a voz da mulher é algo marcante, né? E que quando ela se faz presente é muito interessante, é muito iluminador, pelo menos os locais que eu frequento e quando eu converso com as pessoas, o que eu escuto é isso, né? Não que que eu escrevo para a mulher, não, mas é porque ser mulher é inerente à minha condição. Então, é algo que transparece naquilo que eu escrevo. Né? Então, acho que quando as pessoas leem, eu gostei disso, eu me identifiquei com isso, essa leitura é interessante para mim. Então, acho que é algo expressivo. Eu acho que falar assim é algo expressivo. Agora, realmente, se você for ver quem aparece, quem produz, quem está nas academias, né? Quem está na academia de letras, né? Quem publica mais, com certeza, são os homens. Não sei se aí tem uma questão sociológica, histórica, que relega a mulher também a um patamar mais inferior, ou que tem que buscar mais, ou correr mais atrás. Agora você falou e eu me lembrei que foi uma coisa que eu deixei completamente de lado. Você faz parte da Academia Sobralense de Letras, não é? Isso. E, assim, que para mim é um mundo completamente fora da minha realidade. Eu desconheço completamente como é essa academia. Como é isso, hein? Como é que você chegou lá? O que... É um pouco louco, né? Quando você pensa que você vai estar em um local onde as pessoas dizem que são imortais. Você tem que levar isso com um pouco de humor, né? Tem que ter um pouco de humor. Né? Mas foi outra surpresa para mim. Quando eu entrei para a academia, eu estava trabalhando na Pró-Reitoria da Cultura. Então, essa proximidade, né, com os acadêmicos e com as pessoas que fazem a academia acabou levando a sugestão do meu nome. Né? E eu concorri, assim, nesse espírito, assim, né, de humildade, de humor. Dizer, não, aqui mas de respeito muito grande, sabe? Pela instituição. Então, eu acho que esse tipo de instituição tradicional também tem, né? Traz um valor, né? E agrega. Eu fiquei muito orgulhosa, muito lisonjeada com a minha farda. Tem farda? Tem aquela coisa uma assim, túnica. Né? Uma túnica e tudo. E a gente, né, se sente, assim, importante. Mas guardando essa dimensão, né? Que aquilo ali é um símbolo. E cada cadeira tem um nome, né? Isso. É igual à Academia Brasileira de Letras, Isso. Não é isso? E aí, pronto, tem pessoas notáveis. E aí eu só pergunto uma coisa. Qual é a tua cadeira? Não sei. Que vergonha, não sei. 23, não sei. Não sei. Tá bem. Muito obrigada e é sempre um prazer conversar com você, Rebeca. E esperamos o próximo livro para termos a próxima conversa. Os meus pés no chão. Com os meus pés no chão, não é? Depois das asas, os pés no chão. Os Eu que pés no agradeço, chão. Regina, obrigada. Muito obrigada e até a próxima.